querido diácono Lino, os queridos irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando a Semana Santa com esta celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. E é interessante como essa celebração reúne essas duas coisas que parecem ser tão contraditórias: a exaltação e o sofrimento. O Evangelho de São João chega ao ponto de colocar as duas quase que na mesma ideia, no mesmo relato, quando Jesus Cristo diz: quando eu for exaltado, da terra atrairei todos a mim. Exaltação e sofrimento, porque na cruz o Senhor manifestou-se como Deus misericordioso e bom, Rei de todos os corações. Como ele dizia a Nicodemos, assim como no deserto olhavam para aquela serpente de bronze, símbolo dos pecados do povo, símbolo do seu sofrimento e do castigo de Deus, ao mesmo tempo que olhavam para a serpente ficavam curados, assim também olharão o Filho do Homem quando ele for levantado, para que todos sejam salvos. E esse é o mistério da Semana Santa. Geralmente, durante o ano litúrgico, como nos diz São Paulo, a fé nos vem pelo ouvido. São Paulo diz na carta aos Romanos: a fé vem pela escuta e a escuta da palavra de Deus. Mas na Semana Santa são muitos outros os meios pelos quais nos chega a salvação. Por isso, atenção. As músicas, os símbolos, as cores, as imagens, os rituais, a celebração, tudo isso nos fala de um mistério muito grande que não pode ser traduzido por palavras. É algo muito interior. Nosso objetivo na Semana Santa não é conhecer o que aconteceu com Jesus, mas viver o que aconteceu com Jesus. Isso é algo interior. Me lembrava de um salmo que diz, Salmo 23, quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem pode entrar em Jerusalém? Quem é capaz de subir ao monte santo de Deus? E o próprio Salmo completa: quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. E esse é Jesus. Ainda ressoa nos nossos ouvidos o Evangelho do domingo passado: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado? Só Ele, só Jesus. E Ele não atira a pedra, pelo contrário, se abaixa, escreve no chão, e Ele que poderia acusar e condenar, defende e salva o pecador. Esse é o mistério da Semana Santa. E esse é o mistério que nós precisamos viver. Nós podemos dizer que o céu estava fechado por causa dos nossos pecados, e Jesus abriu as portas. O Salmo 23 continua dizendo: ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Do lado de Deus a porta foi aberta. E como Deus a abriu? Deus abriu a porta do céu com uma chave que tem o formato da cruz. Isso para nós precisa ser algo forte. Olhar para o crucificado e deixar que Ele nos fale. Quem já viu ou já escutou aquela história de São Francisco de Assis? Que uma segunda vocação de Francisco foi feita quando ele rezava diante de um crucifixo em São Damião. Pois bem, os crucifixos falam. A paixão de Cristo fala. O sangue derramado na cruz fala. Quando você encontra-se num momento de aflição, olha para a cruz. Quando você tem que fazer uma decisão, ou eu carrego a cruz ou eu a deixo, olha para a cruz. Ele abriu a porta. Todo o sofrimento do homem era inútil, até o momento em que Cristo abriu a porta. E esse sofrimento, a injustiça, o amor que carrega o irmão nos ombros, isso agora tem um sentido.
porque esse caminho nós o conhecemos. Alguém carregou o irmão no ombro, alguém carregou a cruz e nos disse que esse caminho nos leva para o céu. A porta do céu está aberta, agora falta a nossa parte. Se a chave que abre do lado do céu tem o formato de cruz, a chave que abre também a porta pelo nosso lado também tem o formato de cruz. É interessante esse Salmo 23 porque o versículo 9 repete exatamente o versículo 7. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Mas agora é a tua porta que tem que abrir. E mais uma vez eu digo, a chave tem o formato da cruz. Qual é a grande tentação de hoje? Deixa o teu irmão de lado, para de olhar para o outro, pense só em si mesmo. Isso é uma tentação demoníaca. Precisamos olhar para a cruz como um instrumento de salvação. Aquele que diz, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais me preocupar, é o mesmo que diz, eu não quero mais amar. E quem diz isso sai da Semana Santa. Entrar na Semana Santa é dizer, Senhor, eu quero amar. O que seria do meu irmão se eu não o amasse, se eu não o carregasse, se eu não olhasse para ele, se eu não rezasse por ele, se eu não sofresse por ele? Olhar para o outro e sentir compaixão, esta é a chave que abre a porta do céu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E eu digo para vocês, ninguém entra no céu pelos próprios méritos, a não ser Jesus. Todos os outros, inclusive Nossa Senhora, entra no céu por pura misericórdia de Deus. Ela mesma cantou isso, porque olhou para a humildade de sua serva. Nós precisamos entrar no céu pela chave da misericórdia. A promessa de superar a cruz não se distancia da cruz. Para que a sua família esteja mais bem acomodada, para que os outros pisem muitas vezes no macio, para que Deus reine nos corações, para que os conflitos sejam aplacados, para que vença o perdão, tome a sua cruz. Como é que nós vamos deixá-lo ir sozinho? Como é que nós vamos ter medo se ele vai à nossa frente? Não desista. Quantas pessoas deixam de ouvir a voz de Deus com medo da cruz? Não queremos nos casar. Por quê? Porque tem medo da cruz. Não quero ser sacerdote. Por quê? Porque tem medo da cruz. Pois eu te digo, aquele que foge da cruz, ainda assim encontra a cruz, mas essa cruz não o salvará. A única cruz que salva é aquela que nós abraçamos por amor. Que o Senhor nos dê a graça de entrar nesta semana, não tanto com os ouvidos, né? Mas com o coração, olhos, ouvidos, tato, todo o meu ser seja uma porta aberta, porque o Rei da Glória quer entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.